Olá, quarto ano. Hoje estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ciências, né? Hoje, finalmente, nós vamos começar a utilizar os livros, né? Vamos começar com os nossos novos conteúdos. E esse ano tem uma novidade, né? Os livros de ciências, todos foram reformulados, tá? Isso é bom porque traz mais curiosidades para a gente, né? Traz novas informações. E a gente sabe que as coisas estão sempre mudando. Então, aqui, ó. Até a capa esse ano tá diferente, né? E a gente hoje vai começar, né, o primeiro assunto do livro, que é o sistema solar, tá? Então, vocês podem pegar o livro de ciências. Antes de vocês colocarem nessa página 7, eu gostaria que vocês colocassem rapidamente na página 6 para que a gente pudesse fazer uma leitura, tá? Aqui, ó. Então, o que é que nós temos aí na página 6? Tem assim: a vida no planeta Terra. Vamos ler os versos abaixo e cantá-los com a melodia. O cravo brigou com a rosa. Como vocês não estão em sala de aula, então nós vamos ler, tá certo? O fogo cresceu na mata. Os bichos ficaram ao léu. O homem pediu baixinho a chuva vinda do céu. Mas veio uma tempestade, com raio e muito trovão. E o homem rezou, pedindo o fim dessa inundação. Culpar a mãe natureza por um clima tão fatal é não saber que o homem responde a esse mal. Se a vida na nossa terra, a casa de Deus nos deu, a casa que Deus nos deu, por nós, por mais bem cuidada, renova o que Deus criou. A gente tem aí uma imagem e a gente vê aí alguns problemas, né, em cima das crianças, alguns problemas relacionados ao meio ambiente, tá? E agora, na página 7, ó, nós vamos falar sobre o sistema solar. O que seria o sistema solar? Quando a gente fala a palavra solar, vem de quê? Vem do Sol, né? Mas será que só o Sol faz parte desse sistema solar? Faz parte do sistema solar o Sol e 8 planetas. Olha aqui, ó. Nas imagens nós estamos vendo, né? Esses planetas recebem, né? São iluminados pela luz solar. Então, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Né? Esse sistema solar, a gente está vendo aí que são 8 planetas, mas até o ano de 2006 eram 9 planetas, porque tinha o planeta Plutão. Mas Plutão, ele foi considerado um planeta anão e ele não integra mais o sistema solar como esses planetas daí, tá? Então, a gente observando aí a imagem, a gente vê que tem alguns planetas que são mais próximos do Sol e tem outros que são mais distantes, né? Então, a gente sabe quanto mais próximo do Sol, mais quente, quanto mais distante do Sol, mais frio. Antigamente, aí nessa imagem, a gente está vendo que o mais distante é Netuno, né? O mais afastado. Mas antigamente era Plutão, o mais afastado, o mais distante. Certo? Então, tem isso aí. A gente vê que os planetas têm cores, né, diferentes. O sistema solar, ele, antigamente, ele era assim. A gente viu como ele está atualmente, mas antigamente ele era assim, ó. Mercúrio,
Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e olha o Plutão onde era, né? Era o mais afastado, né? E isso que a gente está vendo aí ao redor do Sol, né, eles estão em órbita, eles estão, né, aí ao redor do Sol, né, que é a única estrela do sistema solar, certo? Júpiter, maior planeta. Apesar da gente saber, né, a gente ter a certeza, nós estamos aqui, que existem vida na Terra, Júpiter, ele é o maior planeta do sistema solar. Ele tem, se você for pesquisar na internet, imagens de Júpiter, você vai ver várias imagens, tá? Se você colocar na internet também astronomia, você vai ver um monte de coisa, vai ver planetas, vai ver cometas, satélites, né? Vai ver a Lua, vai ver tanta coisa que a gente vai ver, estrelas, né? Que são vários astros que a gente vai encontrar. Então, o Júpiter, ele tem essa característica, né? Ele se destaca dos outros planetas, né? Por ele ser maior, certo? Mercúrio. Quando a gente viu ainda agora ali no sistema solar, Mercúrio, se a gente for contar do Sol, né? Tá lá no Sol, a gente for contar até o final, a gente vai ver que Mercúrio ele é o mais próximo do Sol, aquele que está mais perto do Sol, né? Pela ordem a gente fala Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e assim por diante. Então ele ali está mais perto do Sol do que os outros planetas. Então vocês já imaginem, dá para imaginar, né? Se a Terra, ela já é a terceira, né? Já é o terceiro planeta, né? De acordo com a posição do Sol. Se já está esse calor, se já está quente a Terra, né? Apesar de que aqui na Terra a gente está sofrendo essa consequência do calor, tem gente que diz assim, será que a gente está mais perto do Sol do que antes? Não, gente, esse calor que a gente está sofrendo aqui na Terra é por conta das destruições. A poluição, né, todos os dias, os veículos, né, as fábricas soltam fumaça, então essa fumaça sobe e vai lá para a atmosfera. Tem alguns tipos de fumaças que demoram até 400 anos para poder se acabar. Então, vocês imaginem todos os dias a atmosfera recebendo essa poluição. E tendo algumas dessas fumaças demorando 400 anos para se acabar. Então, fica difícil, né? Outra coisa também, as florestas vêm sendo destruídas, né, pelas queimadas, pelo desmatamento. E, com isso, o calor ele vai aumentar. Também não tem nem quando a gente correr. Quanto menos árvores, menos oxigênio, né? A gente vai chegar em alguns lugares e a gente não vai sentir nem vento para poder. É o que está acontecendo com a gente ultimamente. Tem dia que a gente vem de algum lugar que a gente chega a ver cansado por conta da quintura. A gente chega a ver sem ânimo. Então, é isso que acontece né? Esse aumento dessa temperatura é por conta da poluição, por conta dessa destruição com a natureza. Então, né, isso só vai parar, só vai melhorar quando as pessoas, quando todo mundo se conscientizar que tem que cuidar da natureza. Netuno, atualmente, é o mais distante, né? Se a gente fosse estudar isso antes do ano de 2006, a gente ia ver que era Plutão. Né? Então, ele é o mais distante do Sol. É considerado, inclusive, um planeta frio, né? Porque não recebe assim tanto aquecimento, né? do Sol. Tá? Terra, né? O nosso planeta. Nós já falamos várias vezes que do espaço, a Terra ela é vista da cor azul, por conta da grande quantidade de água. A Terra, a maior parte dela é coberta, a maior parte da superfície dela é coberta por água. Só que
a gente sabe que nem toda essa água está disponível para a gente. Tem água dessa daí, a maior parte é salgada. Tem água que são as geleiras, né, estão no estado sólido. E tem água, e o resto, o pouco que nos resta, está sofrendo com poluição, com desperdício. Então, por isso que a gente precisa economizar. Nós, inclusive, estamos vivendo, né, um problema, muitas pessoas estão passando por um sério racionamento de água, passam 20 dias sem água, até um mês ou mais, e isso acontece porque as barragens, né, que é o lugar onde ficam essas águas, que nos abastecem, estão dizendo que essas barragens estão com pouca água. Mais um motivo para a gente economizar, né, porque a gente corre o risco de, a qualquer momento, ficar sem. Né? Então tem que esperar vir a época da chuva, para ver se a chuva enche essas barragens, para que diminua esse racionamento, certo? Quando a gente fala em órbita, é um corpo, né, um astro girando ao redor de outro. Então a gente está vendo aqui, ó, no centro, o Sol. Os planetas estão ao redor, né, estão fazendo aí, vamos dizer assim, seja um passeio, né, estamos girando ao redor dele. Então, isso é a órbita. É um astro quando ele gira em torno de outro astro. No caso, o Sol aí é um astro, né? E os outros astros que estão ao redor são os planetas, certo? É por isso que nós temos as estações do ano, né? Porque dependendo da parte da Terra que está para o lado do Sol, aquela parte ali que está bem iluminada, vai ser verão. Aquela parte que não tem tanta iluminação vai ser inverno. Outra parte vai ser primavera. Outra parte vai ser outono. Então, o Sol, ele é a única estrela do Sistema Solar e é uma estrela muito especial. Se não existisse o Sol, não existiria vida na Terra. A gente diz assim, mas está tão quente. Tá. Mas se não tivesse o Sol, a gente iria morrer de frio. A gente não teria água para beber porque a água seria toda congelada. Aí você diz assim, ah, mas a gente derretia. Mas como é que ia derreter se era tudo totalmente frio? Se não existisse o Sol, a gente viveria numa eterna escuridão. Né? Que até a Lua, a gente vê à noite no céu, ela depende da iluminação do Sol. Então, por aí vocês podem observar, né, o quanto o Sol é importante. Né? Ele evita que a gente morra de frio, né, de sede, que a gente fique no eterno escuro. Aí você ia dizer assim, ah, mas as pessoas não criaram fogo, não teve a invenção do fogo para iluminar? Sim. Mas se tivesse tudo eternamente escuro, como é que as pessoas iam achar objetos para poder fazer o fogo, para poder aquecer, né? Então, ficaria bem complicado. A gente não pode olhar diretamente para o Sol para não causar prejuízos, né, à nossa visão. Satélite natural da Terra é a Lua. Né? Tem essa representação aí, mas a gente vê diversas formas da Lua. Né? E isso acontece por conta da iluminação. Né? Então, tem dia que a Lua ela está toda iluminada, tem dia que está só uma partezinha, tem dia que está metade. Tem dia que a gente só vê aquela sombra quando a gente olha para o céu. Tem dias que a gente consegue ver a Lua num horário mais cedo. Outros a gente consegue ver a Lua apenas à noite, não mais tarde. Então, tudo isso acontece por conta da iluminação do Sol. Certo? Olha aí, Plutão. O planeta anão. Ele hoje em dia é um planeta anão. Tá? Ele foi considerado assim desde 2006.
Vocês encontram a imagem de Plutão na página 8. Né? E tem assim, a diferença entre os planetas e os planetas anões é que os anões não conseguem limpar sua órbita. Né? Então, aí tem algumas coisas. A limpeza dessa órbita é o planeta eliminar o quê? Tem restos de corpos celestes. Então, restos de um monte de coisas que ficam no espaço. Né? Temos outros planetas anões, fora Plutão, como Ceres, Eris também. Então, tem uma curiosidade lá embaixo, perto do Sol, que tem assim. Todos os corpos celestes que existem no sistema solar estão ligados ao Sol por meio da gravidade. Esse é um dos motivos pelos quais esse sistema é chamado de sistema solar. De alguma forma, o Sol está ali, né, iluminando, se destacando. Então, isso faz com que o nome do sistema seja sistema solar. Né? As fases da Lua, né, como eu falei ainda agora, tem dia que a gente vê a Lua bem fininha, tem dia que a gente vê metade, tem dia que a gente vê toda, tem dia que a gente vê apenas uma resta. Então, essa parte iluminada que a gente vê é a parte em que os raios solares estão iluminando. Essas partes escuras que a gente não está vendo é porque não está recebendo os raios do Sol, certo? As estrelas, né? As estrelas, elas têm uma certa curiosidade com as estrelas, por quê? As estrelas, elas são luminosas, ou seja, elas têm luz própria. Elas não precisam de outros astros para poderem, à noite, quando a gente olhar no céu, a gente poder ver, não. Ela tem a luz própria. É por isso que tem dia que tem aquelas estrelinhas, né, que se destacam. Tem umas que brilham mais do que outras no céu, não é isso? Então, tem todo esse destaque. Tá? Então, a gente agora vai fazer a página 10, tá? Então, a gente pode responder todos juntos. Segundo quesito, começa a partir do segundo quesito, tem assim. Complete as frases abaixo. O sistema solar é formado por planetas. Quantos planetas? 8. Você vai escrever o nome do número. Não é colocar o número, tá, gente? Você vai escrever a palavra 8. Que planetas são esses? Esses 8 planetas são o quê? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Certo? Na época que eu estudei, na época que provavelmente os pais de vocês estudaram, ainda tinha Plutão. Né? Letra C. O caminho percorrido pelos planetas chamamos de aquele caminho que eles fazem ao redor, né? Que um astro faz ao redor de outro, é chamado de quê? Órbita. Então, você pode escrever órbita. Certo? No terceiro quesito, tem assim. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Sistema solar. 2. Lua. 3. Asteroides. 4. Plutão. A primeira frase: são os menores astros do sistema solar. Quem seriam aí os menores astros? Os asteroides. Então, você vai colocar número 3.
na primeira frase. Segunda frase, é composto pelo Sol, pelos planetas e asteroides. Quem é? Que é o Sol, né? Que é o centro, né? Que tem esse destaque. E os planetas é o que? O Sistema Solar. Então, na segunda frase, você vai escrever número 1, tá? Essa é muito fácil, a gente falou o nome dele várias vezes hoje durante a aula, né? Planeta não é quem? Plutão. Número 4, você vai colocar na terceira frase. Satélite natural da Terra, a gente viu também as imagens aí, né? Ela nas diferentes fases é quem? A Lua. Então, número 2. Ordem 3, 1, 4, 2. Certo? Então, olha aí, ó, a correção, tá? Do que a gente fez agora. Caso você tenha ficado em dúvida, né, alguma coisa aí para escrever, tá certo? E o quarto quesito, o que determina a classificação de um planeta anão? Então, aí tem um resumo, né? Os planetas anões são planetas que não conseguem limpar a sua órbita, removendo os pequenos corpos celestes que colidem com eles e sofrem perturbações gravitacionais. Certo? Então, a gente fica no espaço, ficam alguns pedaços de corpos celestes e os planetas anões, eles não conseguem se livrar desses pedaços. Então, é isso aí que faz com que ele seja considerado um planeta anão, certo? A atividade de casa é a página 9. Então, vocês vão ler esse textinho. Tem assim, leia o texto abaixo e depois responda as questões. Então, bora ver. Lixo no espaço. Cerca de 370 mil objetos, como ferramentas e pedaços de satélites, naves e foguetes, estão passeando pelo espaço em volta da Terra. Eles faziam parte de objetos que foram enviados ao espaço por um motivo específico, mas com o passar do tempo, tornaram-se inúteis, ou seja, viraram lixo espacial. Muitos desses objetos têm cerca de 1 centímetro, mas o que conta é a velocidade que eles atingem. Podem chegar até 14 mil quilômetros por hora, o que pode causar sérios danos em naves, satélites e até em astronautas em missão espacial. Uma dificuldade é que os cientistas ainda não sabem como tirar toda essa sujeira do espaço. Pelo menos a chance de ser atingido por lixo espacial em plena superfície terrestre é mínima. Isso porque, se os objetos saem de órbita e vêm em direção à Terra, a maioria é destruída quando entra em contato com a atmosfera. Ainda bem. Letra A. Quais consequências o lixo espacial pode ocasionar? Né? B. Pense e elabore uma possível solução para o problema do lixo espacial. Depois discuta sua resposta com a turma. Como vocês não estão na sala de aula, então vocês podem responder, mandar a atividade pelo aplicativo, tá certo? Na próxima aula nós faremos a correção, vamos falar um pouco sobre isso para poder dar continuidade ao próximo assunto, né?
E o próximo assunto que vocês vão estudar são os movimentos da Terra, certo? Então a gente vai precisar rever algumas coisas de hoje, certo? E hoje a gente fica por aqui. Tenham uma ótima semana. Fiquem todos na paz e até a nossa próxima aula, tá?